de agora estou gravando. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Pronto, foi. Bem, vamos lá. Lá na página 9, né, o primeiro exercício que tem é o exercício 3, tá? Esse exercício 3 da página 9 é um exercício de potências de I. Então, antes de falar desse I, que é a parte imaginária do número complexo, eu vou comentar um pouquinho aí para quem não assistiu ao vídeo, mas fica disponível lá para assistir no canal ou nos links do Google Sala de Aula ou no Positivo On. O primeiro vídeo que eu falo sobre o número complexo, vou contando um pouquinho a história aí, tá? Então, lá, quando eu falo da história, uma coisa que eu comento com vocês é ao contrário do que se pensa, né? Os números complexos, eles surgiram não para resolver equação do segundo grau, quando a raiz quadrada dá um número negativo. E ele surge aí da necessidade de equações de terceiro grau. O que acontece? No ensino médio, a gente não estuda a equação de terceiro grau, a gente estuda até a do segundo grau. A do terceiro grau só irão aprender os alunos aí que forem para áreas de engenharias, parte de matemática, física, né? Lá no ensino médio, nós estudamos até o segundo grau. E o Euler, o Leonhard Euler, foi o primeiro matemático que ele sistematizou aquela informação. Então, até então, outros matemáticos haviam discutido, haviam propostos, mas ele foi o que sistematizou. O que ele sistematizou? Ele disse, né, que ele criou aí um conjunto numérico, na qual você tem o I valendo a raiz de -1, tá? Então, foi isso que o Euler sistematizou. E automaticamente, se você tem a parte imaginária valendo raiz de -1, você tem que I ao quadrado é igual a -1, porque está raiz aqui, trago para o lado de cá, I ao quadrado fica valendo -1, tá? Foi isso que o Euler sistematizou. E daí por diante, ele escreve toda a parte dos números complexos. Eu fiz um vídeo falando sobre a potência de I, sobre essa sequência, como é que chega nessa regrinha que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Então, depois, quem não assistiu, assista aí o vídeo, certo? O que você pode fazer diante disso? O que isso nos auxilia aí na hora de resolver equações? Vou dar um exemplo. Raiz quadrada de -36. Então, antes de Euler, né, antes dos números complexos, isso daqui não existe para os números reais, né? Números reais, isso não existe. A partir de Euler, o que acontece com essa raiz quadrada de -36? Ele diz que a gente pode escrever essa raiz quadrada de -36 como sendo raiz quadrada de 36 vezes raiz de -1. Por quê? Quando você tem uma multiplicação de raízes, você pode manter a raiz e multiplicar. Se eu multiplicar 36 vezes -1, eu chego no raiz de -36. A raiz de 36 eu conheço, que é 6. Quando ele disse lá no início, ele falou, ó, raiz de -1, dentro dos números complexos, valerá I. Então, eu substituo a raiz de -1 por I. Então, foi isso que o Euler fez. A partir de então, a raiz de -36 vale 6i. Ok? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alô, alô, gente, bom dia. Alguma dúvida? Não, pronto, tudo bem. Tudo bem? Então tá. Aí eu vou apagar e agora nós vamos ao exercício 3, tá? Potências de I. Isso é muito comum aparecer aí nos vestibulares, tá? Potências de I. Eu fiz um vídeo falando e explicando o exercício 2, que é justamente o exercício da página 8, o exercício 2. Esse exercício 2 da página 8, ele gera essa regrinha que vocês estão vendo aqui, ó.
Diga. Então, sobre essa regra aí, é até, tipo, aparecer um resto pela primeira vez? Ou, tipo, porque, tipo, tem número que se você for dividir por 4, ele vai dar uma dízima. E aí você teria vários outros restos depois, entende? Isso mesmo, Fabrício, isso mesmo, tá? Então, a gente está considerando assim, ó, antes da dízima, tá? Boa pergunta que você fez. Então, esses restos aqui são antes da gente chegar na dízima. A gente vai chegar em resto tal, e não vai acrescentar um zero e acrescentar uma vírgula. Você vai parar ali naquele momento, certo? Fabrício? Beleza. Beleza? Entendi. Então, assim, Certo. quem não assistiu ao vídeo, sugiro aí que depois assista, e se tiver qualquer dúvida, pode chamar lá no particular, tá? O que que eu fiz no vídeo? Eu sistematizei. Eu falei o seguinte, ó, quando você pegar o expoente e dividir por 4 e o resto for zero, a resposta disso daqui é 1. Quando você pegar o expoente e dividir por 4 e o resto for 1, não continuar o número decimal, parou no resto 1, a resposta é I. Quando você pegar o expoente, dividir por 4 e o resto for 2, a resposta é menos 1. E quando você pegar o expoente, dividir por 4 e o resto for 3, a resposta é menos I. No vídeo, eu sistematizo essa regrinha. Por que que eu chego nessa regrinha? Porém, na matemática, a gente nem sempre precisa saber a regrinha. Precisa saber apenas fazer a regrinha, né? Então, quem quiser entender o porquê disso, tá lá no vídeo. Ficar com qualquer dúvida é só chamar. O exercício 3 da página 9, ele pede assim, ó. Usando o que você aprendeu na atividade anterior, então é usando justamente essa regrinha, que é a do exercício 2, calcule as seguintes potências. Então ele pede para pegar a parte imaginária e levar a 45, depois a parte imaginária e levar a 100, a parte imaginária e levar a 300 e depois a parte imaginária e levar a 146. Então, o que eu tenho que fazer usando essa regrinha que é da atividade anterior? O primeiro passo é pegar o expoente e dividir por 4. Então, eu vou fazer aqui a letra A. Vou pegar o 45 e vou dividir por 4, tá? Não vou fazer a dízima, vou parar no resto, tá? 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 4, nada. Baixo 5. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 5 sobra 1, tá? O que aconteceu aqui na letra A? O resto foi 1. Eu não acrescento 0 e uma vírgula. Eu paro aqui, ó. O resto foi 1. Quando o resto for 1, significa que a potência, olha aqui, ó. Tô fazendo na cor vermelha, ó. Significa que a resposta da potência é igual a I. Então, I elevado a 45 equivale a I, dentro dos números complexos. Isso que eu fiz para a letra A, eu vou fazer para todas as outras. Então, vou fazer com vocês a letra B. A letra B pede 100 dividido por 4. Então, vou pegar lá. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 10. Para 10, sobra 2. Ou 2 vezes 4, 8. 8 para 10 sobra 2. Abaixo 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. O que aconteceu agora na letra B? A letra B, o nosso resto foi 0. E pela regrinha, quando o resto for 0, a resposta é igual a 1. Então, o I elevado a 100 vai ficar como resposta igual a 1. Próximo item, I elevado a 303. Então, vou pegar o 303 e vou dividir por 4. Vamos lá. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 é 28. Para 30, sobram 2. Abaixo, 3. 23 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 23, sobram 3. Agora eu vou trocar a cor do meu lápis. Essa daqui é a letra C.
O resto da letra C foi 3. Quando o resto... Opa, peguei o lugar errado. Quando o resto for 3, significa que a resposta é menos I. Então, I elevado a 303 dá menos I. E, por fim, eu vou fazer a letra D, que é 146 dividido por 4. Eu venho lá, 14 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 14 sobra 2. Abaixo 6, né? 26 dividido por 4, 6 vezes 4, 24. Para 26 sobram 2. E aí, eu vou anotar aqui letra D. O resto da letra D foi 2. Quando o resto é 2, a resposta do meu expoente é menos 1. Até aqui, gente, alguma dúvida? Não, Pro. Não? Quem não assistiu ao vídeo, né? Então, sugiro que assista ao vídeo, depois volte de novo nessa parte da aula e qualquer dúvida é só chamar aí no particular, certo? Certo, gente? Certinho. Então, tá bom. Vou abrir uma tela nova e vou agora para o exercício 4, tá? O exercício 4 também está na página 9. Esse daqui, eu vou iniciar pela letra A. Letra A fala assim, ó, x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. Professora, isso é uma equação do segundo grau. Exatamente, uma equação do segundo grau. E o que ele pede no exercício 4? Obtenha o conjunto solução das seguintes equações. Então, é uma equação do segundo grau. E como é que a gente resolve a equação do segundo grau, galera? Bhaskara. Bhaskara, muito bem, né? Então, para quem não se lembra, eu vou anotar os coeficientes A, B e C. Quem são esses coeficientes? O A é o que está antes do x quadrado, que aqui vale 1. O B é o que está antes do x, que aqui vale menos 4. E o C é o número que está sozinho, que é o coeficiente independente, que aqui vale 5. Quem lembra a fórmula do delta? Alô, alô? Quem lembra a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Muito bem, certinho. Aí, eu vou substituir os valores. O B vale menos 4, então, eu vou pegar menos 4 e elevar ao quadrado. Menos 4 vezes o 1 vezes o C, que é 5. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 4 vezes 4 é 16. Menos 4 vezes o 1 dá menos 4. E menos 4 vezes 5 é menos 20, porque menos que multiplica mais é menos. O que aconteceu com o meu delta aqui, ó? Eu tenho 16, porém eu devo 20. Então, eu estou devendo 4. Antes dessa aula, essa continha pararia aqui, tá? Não existe, dentro dos conjuntos dos números reais, a raiz quadrada de número negativo. Eu pararia aqui. Porém, no início da aula, eu falei justamente que dentro dos números complexos, essa raiz aqui, ela existe, né? Então, o que é raiz de menos 4? Né? O que é raiz quadrada de menos 4? Na verdade, é raiz de 4 vezes raiz de menos 1, tá? Se você multiplicar o menos 1 por 4, você volta lá. Automaticamente, a raiz de 4 é 2, e raiz quadrada de menos 1, dentro dos números complexos, vale o izinho. Então, a raiz de menos 4, dentro do conjunto dos números complexos, é 2i. Ela tem solução. Se ela tem solução, eu consigo terminar essa equação aqui. Então, eu venho lá, x é igual menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. X é igual menos da minha fórmula,
o meu B vale menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que deu menos 4, sobre 2 vezes o A, que é 1. Automaticamente, o x será igual. Menos que multiplica menos dá mais ou menos. Quanto vale a raiz de menos 4 dentro do conjunto dos números complexos? Ela vale 2i. Então, eu vou anotar aqui, ó, 2i. Isso daqui será dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Eu vou abrir a minha conta em 2 pedacinhos aqui, ó. 4 mais 2i dividido por 2 e 4 menos 2i dividido por 2. Vou só andar um pouquinho a tela aqui para que vocês possam enxergar a resposta final aqui, tá? Olha só, dentro dos complexos, se o primeiro, que é a parte real, e a parte imaginária forem divididos aqui pelo de baixo, dá uma divisão exata, você pode simplificar isso. Então, 4 dividido por 2 dá 2, e 2i dividido por 2 dá 1i ou só o i sozinho, tá? Embaixo, a mesma coisa. 4 dividido por 2 dá 2, e menos 2i dividido por 2 é menos i. Então, a solução dessa equação do segundo grau é o número complexo 2 mais i e o outro número complexo 2 menos i. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Pro, se fosse pedir para deixar em evidência o número, a parte real e a parte imaginária, o real seria o 2 e o imaginário seria o 1, né? Isso mesmo. Tanto é, Fabrício, que no exercício 5, ele pede justamente isso, para que a gente, em cada um dos números complexos, escreva a parte real e a parte imaginária. Então, a parte real é a parte que não tem o i, e a parte imaginária é o número que está ao lado do i. Que aí, no caso, é 1, que ele está invisível no de cima, e no de baixo seria menos 1, que ele está invisível no de baixo. Certo? Certo, beleza. Valeu. Então, tá bom. Vou apagar aqui a minha louça, vou zerar ela, tá? E eu vou na letra B. Eu não sei se todo mundo reparou lá no roteiro de estudos, na letra B tem um erro na apostila, tá? Não sei se todo mundo reparou, mas a letra B tem um erro na apostila. Então, eu peço aí que vocês corrijam agora, tá? Deixa eu apagar aqui a letra A. Vamos lá. A letra B... Opa, ficou um negócio aqui. Ó, então vamos lá. A letra B é x ao quadrado menos 2x mais 10, tá? Quem olhou lá no roteiro de estudos viu que eu anotei, porque na apostila tá 11, mas 11 não dá certo. Então tem que ser mais 10. Corrijam aí a folhinha de vocês, o material de vocês, tá? Então na apostila tá x ao quadrado menos 2x mais 11. Então, na verdade, tem que ser mais 10, tá bom? Certo, pessoal? Certo. Certo. Então, tá bom. Vamos lá, vamos fazer mais uma, tá? Eu tenho uma equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, eu vou utilizar Bhaskara. Vou anotar primeiro os coeficientes. O coeficiente A é o que está antes do x quadrado, que nesse caso é 1. O coeficiente B é o que está antes do x, que é menos 2. E o coeficiente C é o que está sozinho, que nesse caso tem que ser 10. Na apostila está errado, tá? Próximo passo, calcular o delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O nosso B aqui, ó, vale menos 2, então eu vou pegar menos 2 e elevar ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10, ok? Fórmula, número negativo elevado a expoente par, fica positivo, e 2 vezes 2, 4. Menos 4, que multiplica 1, dá menos 4, e menos 4, que multiplica 10, dá menos 4.
40, tá? Menos que multiplica mais dá menos, e 4 vezes 10, 40. Eu tenho uma dívida de R$ 40 e tenho 4 para pagar. Se eu for lá e pagar, me sobra dinheiro ou dívida? Dívida, né? De quanto? 36. 36. Muito bem. A gente já sabe que o delta, né, é dentro da raiz, tá? Automaticamente, gente, raiz quadrada de números negativos dentro dos números reais não existem. Porém, dentro dos números complexos, a raiz de menos 36 equivale a raiz de 36, que multiplica a raiz de menos 1. Automaticamente, a raiz de 36 é 6, e dentro dos números complexos, raiz quadrada de menos 1 é i. Vou para outra parte da fórmula. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. X é igual a menos da minha fórmula, o meu b vale menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é menos 36, sobre 2 vezes o a, que é 1. X é igual a menos que multiplica menos, dá mais ou menos. A raiz de menos 36, a gente já fez aqui em cima, ó, 6i, sobre 2 vezes 1, 2. Vou abrir essa conta em duas, tá? Então, eu faço lá, ó, 2 mais 6i dividido por 2, e 2 menos 6i dividido por 2, tá? Lembrem-se, a parte real e a parte imaginária der para dividir aqui e deixar um número exato, vocês deverão simplificar. Então, 2 dividido por 2 dá 1, e 6i dividido por 2 dá 3i. Embaixo, 2 dividido por 2 dá 1, e menos 6i dividido por 2 dá menos 3i. Então, a solução dessa equação do segundo grau, dentro do conjunto dos números complexos, é 1 mais 3i e 1 menos 3i. Dúvidas até aqui? Não. Não? Nossa, eu tinha cancelado o 2 com 2. Fiz errado. Ah, não, não pode. Tem que dividir, Fabrício. Mas tá vendo? É isso que é importante vocês já terem uma ideia, né? Chegar com uma ideia para a aula, porque aí vocês conseguem ver aonde vocês erraram e sistematizar aí a resposta. Certo? Pro, por que não pode fazer isso? Porque é uma fração, lembra? Quando você tem essa fração aqui, como que esse 2 aparece? Ele aparece assim, ó, 2 sobre 2 mais 6 sobre 2. Ele está embaixo do 2 e está embaixo do 6. Ah, tá, verdade. Beleza, obrigado. De nada. Aí, gente, Bro, diga, pode falar. eu teria acertado se eu tivesse feito com o número certo, porque eu vi lá, tava 11, ó. Falei, a apostila não vai ter errado, né? Então. Ah, tá. Aí dá raiz de menos 40, e não tem, né, menos 40. Então, é que a apostila fez errado. Eu já mandei e-mail corrigindo, mas infelizmente eles ainda não corrigiram. Pro, eu só Diga. tenho mais uma dúvida, se você puder repetir. Por que 2 mais 6i dá 1 mais 3i? Tá, é porque eu dividi, ó, Caio, vamos lá. Eu dividi o 2 com 2, que foi o que eu até falei para o Fabrício agora. Deu 1, e o 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse número 2 aqui é como se ele estivesse embaixo do 2 e depois como ele estivesse embaixo do 6i. Então, divide por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3i. Certo? No caso, ali acho que eu errei porque eu somei o 2 mais 6i. Aí eu coloquei 8 6i. Não, 8i. 8i. Não pensei que tinha que separar eles dois. Só ia dar certo se fosse 2i com mais 6i. Aí Isso. poderia juntar os dois. Isso mesmo. Entendeu? Caio, isso é ótimo você falar, porque assim, já é até o próximo conteúdo. Se você olhar lá na apostila, na página 10, operações com números complexos, e a gente vai trabalhar justamente isso que você acabou de dizer. Só posso somar
quando eles dois têm o i. Então, 2i, 6i poderia somar. Agora, o 2 com 6 não pode somar, certinho. Entendi, obrigado, prof. De nada. Olha só, gente, só para a gente encerrar essa parte de equação do segundo grau, tá? Eu vou colocar aqui para vocês as respostas da letra C e da letra D. Lembrando assim, ó, que assim como o Fabrício e o Caio fizeram e tiveram dificuldades, dúvidas, se depois ao responder vocês não entenderem por que chegou nessa resposta, só perguntar que eu tenho a dúvida, tá? Na C, vai dar assim, ó, uma vai dar 1 mais 7i e a outra vai dar 1 menos 7i. Respostas da C, tá? E na letra D, uma vai dar menos 3 mais 2i e a outra vai dar menos 3 menos 2i, tá? Para que vocês possam aí tentar fazer e tirar a dúvida aí na próxima aula, ok? Ok, galera? Ok, prof. Sim, pro. Então, tá bom. Lembrando que a aula é gravada, né? Depois vocês podem voltar aí no enunciado, no exercício e tal. Tentem fazer a letra C e D. Agora, eu vou comentar o exercício 5 da página 9, tá? Eu fiz um vídeo falando justamente sobre a forma algébrica de um número complexo, tá? Quem também depois não assistiu, pode assistir. É o segundo vídeo aí que eu disponibilizei da semana, tá? É a forma algébrica de um número complexo. E dei como sugestão de exercício o exercício 5 que está na página 9. Então, deixa eu anotar aqui, ó. É 7 menos 3i. Depois, na letra B, é 32 mais 9i. Na letra C, é 145i. E na letra D, é menos 121. Então, vamos lá. O que eu falo nesse vídeo quando eu falo da forma algébrica de um número complexo? Então, eu justamente explico o que é um número complexo. Por definição matemática, né? Se usa para definir um número complexo a letra Z, tá? Isso é comum aí em todos os livros e tal, usar a letra Z. E esse número complexo, ele é composto por duas partes. Uma parte que é a parte real, que está representada aqui pela letrinha A, e uma parte que é a parte imaginária, que está representada aqui pela letrinha B, tá? Lembrando que esse izinho vale raiz de menos 1. A gente já fez isso anteriormente, tá? Então, esse i vale raiz quadrada de menos 1. Na página 7 da apostila, eu falei sobre alguns, e é justamente a mesma coisa que pede aqui no exercício 5. O exercício 5, ele fala assim, ó, complete escrevendo a parte real e a parte imaginária de cada complexo a seguir. Então, a parte real é sempre o número que está sozinho e a parte imaginária é o número que está junto do i. Nesse primeiro exemplo aqui, a parte real é o 7 e a parte imaginária é o menos 3, tá? Isso daqui é da letra A. Na letra B, quem seria a parte real, gente? Alô, alô? Quem 32. 32. Muito bem. E quem seria a parte imaginária? Mais 9. Mais 9. Deixa só o 9, certo? Na letra C, quem seria a parte real? 0. 0, muito bem, ele não tem a parte real. E quem seria a parte imaginária? 145. 145. Vou dar uma pequena pausa aqui, porque tem uma pequena definição aqui que eu quero comentar com vocês. Na página 6, ele fala assim, ó, cadê? Se o A for igual a 0, que é justamente esse caso aqui, ó. Se o A for igual a 0, dizemos que um número complexo, quando acontecer isso,
é um imaginário puro, tá? Então, toda vez que a parte real for igual a zero, ele é um imaginário puro. Dúvidas até aqui? Atenção, dúvidas? Não. Não? Então tá bom. Agora nós vamos à letra D. Letra D, quem é a parte real? Quem poderia me ajudar aí? Real é menos 121 e não tem imaginário. Não tem imaginário, tá? E aqui também, então, a gente tem uma definição, né? Se o B for igual a zero, isso também estamos na página 6 da apostila, o número complexo é um número real, tá? Então, pode ser que ele seja imaginário puro, que é o caso da letra C, e pode ser que ele seja real, que é o caso da letra D. Qual é a diferença de um para o outro? No imaginário puro, a parte real é igual a zero. E no real, a parte imaginária é que é igual a zero. Esses outros aqui, a letra A e B, são números complexos, números imaginários, ok? Dúvidas no 5? Não. Não? Então tá. Vou zerar mais uma vez a lousa, a gente tem alguns minutinhos ainda aí. E o último que eu vou fazer a correção é o exercício 6 da página 9, tá? O exercício 6 da página 9, ele diz o seguinte: considere o número complexo z igual a x mais 3, tá? Ele não tá falando quanto vale o x, mais y ao quadrado menos 4 vezes o i, certo? Sem olhar nada das perguntas, o que que eu já posso dizer aqui, ó? O x mais 3 é a parte real, tá? E o que está antes do i, que é y ao quadrado menos 4, é a parte imaginária, tá? Então, a parte real e a parte imaginada. Vamos lá, na letra A. Na letra A, ele pede assim, ó. Primeiro ele fala, determine os valores dos números x e y para que, na letra A, ele quer que o número seja real. Ele quer que o número seja real. Para que o número seja real, quem tem que ser igual a zero? A parte real ou a parte imaginária? Alô, alô, gente? Para que ele seja real, quem tem que ser igual a zero? A parte real ou a parte imaginária? Parte imaginária. Imaginária, isso mesmo. Acabei de dar até o exemplo aí, que foi a letra D do exercício 5. Então, a parte imaginária aqui é y ao quadrado menos 4. Isso daqui deverá ser igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau da forma incompleta. Essa é facinho de fazer. Então, eu tenho lá, ó, y ao quadrado é igual. O oposto do menos 4 é mais 4. Está elevado ao quadrado, eu passo tirando a raiz. Lembrando que é mais ou menos a raiz de 4. Então, o y aqui será mais ou menos a raiz de 4, 2. O que significa isso? Se no lugar do y eu substituir por 2 positivo, isso daqui vai ficar zero e ele vai sumir. E se no lugar do y eu substituir por menos 2, ele também vai sumir. Dúvidas na letra A? Não. Não? Não. Tá bom. Vamos à letra B. A letra B diz assim, ó. Z seja um número imaginário puro. Qual é a característica de um número imaginário puro? Quando a parte real O é real igual. é zero. Muito bem. Então, a parte real aqui, ó, tem que ser... Ô, Pro, Diga. na primeira não tem que fazer o X também, que você só fez o Y? Então, o X aqui não tem problema, ele pode assumir qualquer valor, Ah, tá, entendi. tá? O X pode assumir qualquer valor, que não tem problema. Entendi, obrigado. De nada, boa pergunta, tá?
Então, aqui, deixa eu anotar de novo o puro. Imaginário puro, alguém disse aí para mim que para ser um imaginário puro, a parte real, que é o x mais 3, tem que ser igual a zero. Muito bem, né? Essa é facinho de resolver, equação do primeiro grau. X é igual a menos 3. Então, para que ele seja um imaginário puro, o x tem que valer menos 3. Fechou. Agora, o y pode ficar zero? Sim ou não? Não. Então, aqui nós vamos ter duas condições para que ele seja imaginário puro. O x tem que valer menos 3, porque aí menos 3 mais 3, isso dá zero. E o y deverá ser diferente dos dois valores que anulam ele. Quem que anula ele? O mais 2 e o menos 2. Então, na letra B, a gente tem duas condições para que ele seja imaginário puro. Quais são elas? O x tem que ser igual a 3, negativo, e o y pode ser qualquer valor, só não pode ser mais 2 e nem menos 2. Tudo bem? Se alguém está precisando de ovo, o carro está passando aqui. Tudo bem, gente? Tudo. E por fim, a letra C, ele fala assim, ó, um número imaginário, tá? A única condição aqui para que ele seja imaginário, ele não pode perder essa parte do imaginário, tá? Ele não pode perder essa parte aqui. Então, na letra C, a única condição que a gente tem é que o y tem que ser diferente de mais 2 e menos 2. Por quê? Se ele for mais 2 ou menos 2, isso some, tá? E isso não pode sumir. Tudo bem? Sim. Sim? Professora, só é diferente de mais e menos quando tá ao quadrado, né? Isso mesmo, Fabrício, só quando está ao quadrado, porque um número positivo ou um número negativo elevado ao quadrado não muda nada a resposta. Certo? Certo. Então tá bom. Vou fechar aqui a minha tela, vou parar de compartilhar a tela com vocês para a minha gravação.